volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de projetos. Vinha eu falando para vocês sobre a questão dos indicadores. É de extrema importância, viu? Vou dar até a dica para vocês que o censo começou, já estão aí o pessoal fazendo o censo, o IBGE, já nas ruas, isso começou já essa semana. Então receba bem aí os nossos técnicos, os nossos sensoristas, né, procurando responder bem essa pesquisa, porque isso é o que faz a nossa comunidade, o nosso país evoluir. É necessário ter esses dados aí, gente, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui a esse nosso assunto. Vinha eu falando sobre indicadores. Os indicadores são classificados em alguns termos. A gente sabe que existem, no questionário do censo para esse ano, eu não sei bem quantas são, mas se eu não me engano são 102 questões que vão estar dentro ali do questionário. São muitas e todas elas distribuídas justamente dentro dessas classificações. Demografia, educação, perguntando quais são as pessoas que são alfabetizadas, a questão de quem está na escola, se as crianças estão na escola, a questão da saúde, se tem alguém doente, tudo isso. Mercado de trabalho, quem está trabalhando, habitação, infraestrutura urbana, é visto até se a pessoa está morando de aluguel, está na casa de alguém. Segurança pública, vai ser perguntado isso também. Pobreza e desigualdade, meio ambiente é um ponto que até no último censo quase não era falado a questão do meio ambiente. Opa! Turma, será que vocês estão me ouvindo? Pedindo novamente para vocês aqui. Eu quero que vocês realmente se satisfaçam aqui com essa nossa aula. Eu quero que vocês escutem realmente e tenham alguma coisa aqui com a gente. Quero que vocês mandem a mensagem aí. Quem está no YouTube, quem está aí direto na sala de aula, mande aí pelo chat aí dizendo: tô ouvindo, ó, som tá legal, tô ouvindo. Tô vendo aí que tem gente que estava reclamando que o som estava sem áudio, que o som não estava chegando. Então manda uma mensagem aí se agora está funcionando, viu? Porque por enquanto para mim aqui tem gente reclamando, mas pode mandar uma mensagem aí, quem já mandou. São João do Peixe está dizendo, voltou, bacana, gente, é isso aí. Deu algum problema, vocês podem avisar aí que a gente vê aqui na hora, viu? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vinha eu falando sobre os tais indicadores e falando que o censo desse ano está a acontecer. E no censo desse ano foi incluído até algumas questões a mais. Estas tais questões, elas estão voltadas principalmente à questão do meio ambiente. No último censo, há exatamente 12 anos atrás, que a gente, por causa da pandemia, tivemos esse atraso nesse novo censo. Mas, no último censo, a parte do meio ambiente até que não foi tão bem falada, tão buscada. Já tinha ali questões sobre tal coisa, mas não nesse último agora aumentou-se a quantidade. Então, quando chegar o censitário aí na tua casa, quando chegar o técnico do IBGE chegar para fazer a perguntinha para você, mostrar o formulário, vai lá e atenda. Aí outra coisa, aquelas pessoas que quiserem também responder direto pela internet, também pode falar isso para o censitário que ele vai disponibilizar o link para você responder todas as questões com mais calma. O importante para o Brasil é termos justamente esses indicadores criados, essas respostas aí, todas criadas. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí eu vinha falando sobre as classificações desses indicadores que geram justamente essas questões dentro do nosso censo.
demografia, habitação, educação, saúde, mercado de trabalho, saber se a pessoa está trabalhando naquilo que ela se formou. Imagina só, você é um advogado e não está trabalhando na área do direito, você está trabalhando em outra área. Então, até isso tem que ser sabido. Pobreza, desigualdade, a questão do meio ambiente, uso do tempo, até mesmo saber como é gasto o seu tempo. Se você está com a maior parte do tempo da sua vida, você está gastando só trabalhando, buscando a sua sobrevivência. Será que não sobra nenhum tempinho para uma diversão, jogar uma bolinha, ficar com a família? Tudo isso vai ser perguntado ali. Gera esses indicadores. Consumo doméstico, segurança alimentar, eles querem saber até mesmo, responda sem medo, quer saber até mesmo como é a sua alimentação. Então isso tudo vai gerar os indicadores e com esses indicadores vai ser gerado a melhoria do nosso país através das políticas públicas. Deus queira. E aí a gente partiu para a educação ambiental. Seguindo essa parte dos indicadores, a gente foi parar dentro da educação ambiental. E a educação ambiental fala um pouco sobre a questão de como utilizamos nossos recursos naturais. Tem levado a produção, a nossa educação ambiental tem levado à produção de níveis alarmantes de poluição do solo, ar e água e destruição da biodiversidade animal e vegetal, e ao rápido esgotamento das reservas minerais e as demais recursos não renováveis em praticamente todas as regiões do globo. Então a preocupação de todas essas áreas com a destruição da biodiversidade, queimadas, a gente está agora no momento da seca, né? A gente está no momento, o nosso BR-Obró está chegando aí, a gente já está praticamente nele, então as queimadas se tornam muito recorrentes, e isso agrava, o tempo já está seco, agrava muito mais esses riscos sobre a biodiversidade, né? A destruição da biodiversidade. A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais. Então, a educação ambiental ela traz justamente isso, que a pessoa entenda que o meio ambiente ele deve ser preservado. Isso deve acontecer. É algo como, por exemplo, se você faz alguma queimada, tipo você, no seu quintal mesmo da sua casa, você tem um pequeno plantio, ou faz uma limpeza, tente, você recolheu as folhas do quintal, das árvores que caiu do seu quintal. O que você faz com essas folhas? Normalmente a gente tem aquele costume horrível de botar fogo. Vou lá e vou acender uma fogueirinha ali. Isso aí só vai gerar uma fumaça, o tempo fica mais seco, gera uma sujeira, aquela cinza toda espalhada, é horrível. Melhor coisa que vocês têm que fazer, gente, juntou toda essa folhagem toda, vai ali recolhendo, vai colocando dentro da sacolinha e chegar um momento, você cava ali, faz uma trincheira, joga isso e enterra, gente. Você vai estar melhorando o teu solo, você não vai estar gerando ali essa poeira, essa cinza da queimada, você não vai estar transformando o tempo mais seco, você não vai estar gerando um risco de uma queimada maior, dependendo de onde você mora, e você vai estar ainda adubando o terreno do teu quintal. Então é muito melhor dessa forma aí fazer esse tipo de coisa. Vamos tentar fugir dessa coisa de queimada, hein? Indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado do meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas. Por isso que dentro da pesquisa do IBGE está lá a busca por esses indicadores ambientais nacionais. Vai ter algumas questões dentro do formulário lá do IBGE justamente falando sobre isso. Aqui no Piauí é o estado com mais florestas naturais fora da Amazônia. Isso é incrível, isso é uma coisa maravilhosa. Quem aí, acho que vocês, muitos na cidade de vocês, está aí, ó, Morro do Gritador, lindo demais, lá em Pedro II. Vocês devem perceber que perto da cidade de vocês tem lugares bonitos, e o nosso Piauí aí, ele é desse jeito, ele tem muita floresta natural. E isso vem justamente dessa questão sobre a preservação do meio ambiente aqui, é muito forte aqui dentro do Piauí. O que falta muito ainda é a questão de tentar trazer isso através do turismo, demonstrar isso. É esse dado aí de que o Piauí, ele é um dos estados com maior quantidade de florestas, fora a Amazônia,
uma quantidade de floresta, isso é um dado que fica muito escondido, que as pessoas acabam não sabendo. E falta o quê? Justamente dar uma publicidade maior à questão do meio ambiente aqui, o turismo. O que nós podemos fazer, gente, aqui no nosso dia a dia? O que posso fazer para ajudar o meio ambiente? Aí, use sempre pilhas e baterias recarregáveis, se você... É muito bom, viu, gente? Eu falo isso com experiência própria. Eu gosto sempre que eu tenho algum aparelho que ele necessita de pilhas, como, por exemplo, controle remoto, eu sempre tenho ali o meu kit com as baterias recarregáveis. Ah, uma bateria recarregável é caro, Rido. É caro. Uma bateria, tipo duas baterias, duas pilhazinhas recarregáveis, elas devem estar na faixa ali dos seus 40 a 50 reais. Duas pilhas só. Ah, e se eu for comprar ali no mercado as tais pilhas mesmo, descartáveis, a mais baratinha ali está custando o quê? R$1,50, as duas vai dar uns R$3. Prefiro comprar desse jeito. Só que se você comprar recarregável, você acaba não gerando esse lixo para o meio ambiente. Então é bom você já ter essa prática aí de auxiliar o meio ambiente. Além de, é claro, que ela dura muito, gente. Dura ano aí você recarregando isso. Eu só excluo, eu digo que uma pilha recarregável, ela não é boa para certos produtos, como por exemplo aqueles brinquedos com carrinho de controle remoto. Aí não é interessante não, porque gasta muito rápido mesmo. Mas para algo como um controle remoto, algo como isso, um controle de videogame, né, um joystick de videogame, funciona, que é uma maravilha. E aí tem outra, aí, ó, explorar o local que está visitando para ter a melhor forma. Se você for entrar num prédio, preferir andar de escadas, isso é melhor até a sua condição física. Sempre que possível, utilizar até de caronas quando vai se locomover. Tome banho gelado. Aqui a gente nem precisa dizer, né? Banho gelado. O chuveiro já sai queimando a gente. Esse tempo quente aqui, você não precisa nem de chuveiro elétrico, não. Aqui chuveiro elétrico nem precisa. A água já sai queimando mesmo. Então é ter essas boas práticas aí. E até mesmo a questão do lixo, gente. Separar o lixo, tentar jogar o lixo no local correto. Vocação econômica do estado do Piauí e de alguns municípios. A gente teve um momento que eu saí falando aqui dos municípios, os vários municípios dentro do Piauí. A gente viu aqui que o estado do Piauí ele é dividido em 12 territórios. Esses 12 territórios formam são as unidades de planejamento de ação governamental. Esses territórios são divididos desse modo aí, justamente pelas riquezas, o tipo da população, a cultura que tem ali em cada uma dessas regiões. Aí o nosso Piauí, o nosso mapa do nosso Piauí. E aí a gente viu que tem as macro-regiões, que são divididas com 4 macro-regiões. Então temos as micro e as macro-regiões. Nas macro-regiões nós temos o litoral, meio norte, semiárido e cerrados. A gente tem essa divisão aí. E a gente saiu visitando nessa aula aqui, eu me recordo que a gente saiu visitando aqui cada uma das micro-regiões, falando ali das principais recursos, as cidades que ali estavam abrangendo. A gente viu a questão cultural de cada uma delas. Foi uma aula bem legal. Tá aí justamente os 12 territórios de desenvolvimento, onde a gente saiu olhando cada um deles. Esse mapa aqui do território, você encontra dentro do site do governo, tá? Ali dentro do site do governo, você encontra isso fácil, tá lá mostrando cada uma delas, cada uma das regiões, suas riquezas, divisões e tudo mais. É interessante até que a gente consegue entender um pouco mais dos indicadores e da nossa cidade. O que faz, qual seria a maior riqueza da nossa cidade. O território piauiense abrange os biomas Cerrado e Caatinga. E a proteção à biodiversidade é presente no estado com 17 unidades de conservação federal e 12 estaduais. Isso de acordo com o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Piauí dispõe de mais de 1.800 sítios arqueológicos registrados. Destes, 1.285 são reconhecidos georreferenciados e passíveis de localização e mapeamento. Inclusive, esses sítios arqueológicos ali, tipo a gente sempre fala muito da região de São Raimundo Nonato, onde tem muito desses sítios aí. Quem nunca visitou, quem nunca viu isso, vá lá, faça turismo. A gente sempre pensa, quando vai
eu gostaria muito de viajar, fazer um turismo. A gente pensa em outros lugares, tipo, eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Santa Catarina. E a gente está num estado que é tão bonito, tão cheio de beleza. Olha, esse daqui, sem dúvida nenhuma, 1.800 sítios arqueológicos. Quem pensa um pouquinho de história, quem quer conhecer um pouquinho sobre a história mesmo da humanidade, é bom fazer isso. Faça isso. Às vezes está bem pertinho de você e você ainda não viu. Temos a floresta fóssil, às margens do Rio Poti, aqui em nossa Teresina. A gente tem ela. É outra coisa também que muitos saem para visitar. Vão ali na Poticabana, vão lá no Teresina Shopping, passa a manhã, a tarde todinha brincando ali, passeando, e não sabe que do ladinho mesmo ali da Poticabana, tem a floresta fóssil. É ali um museu arqueológico ali ao ar livre, e as pessoas nem percebem aquilo ali. Eu pensei que era um monte de pedra que estava ali. Não, é a floresta fóssil. O curto litoral, com apenas 66 quilômetros de extensão, o litoral do Piauí, é composto por 15 praias, todas banhadas pelo Atlântico e algumas com um bônus de mar, mais Foz do Rio, que é o nosso delta, é outra beleza que temos aqui no nosso estado, que deve ser visitado se você ainda não viu. Tivemos também a nossa aula falando um pouco sobre a Covid e o impacto nas relações do trabalho. Nessa aula a gente falou um pouco sobre a questão do Covid, a gente viu desde o começo ali, falamos um pouco de como iniciou, ela veio ali da China, como começou a se expandir, a gente viu alguns mapas justamente dessa expansão. Falamos um pouco da diferença da questão da epidemia e a pandemia, que a epidemia representa a ocorrência de um agravo acima da média histórica de sua ocorrência. O agravo causador de uma epidemia tem geralmente aparecimento súbito e se propaga por determinados períodos de tempo em determinada área geográfica, acometendo frequentemente elevado número de pessoas. Quando se vê assim falar de epidemia, é uma pequena área ou um país que fica ali com aquela doença, aparece de tempo a tempo, ano em ano ela retorna. É o caso, nós temos epidemia de diversos tipos de gripe também e algumas outras doenças sazonais que aparecem aqui. O caso da dengue, às vezes e outra ela vem e aparece desse modo. Pandemia é um nível maior, é um nível já que chegaria a um setor como vários continentes ou até mesmo o caso da Covid, que foi o mundo mundial. Mas não se enganem achando que uma pandemia, a única pandemia que o mundo está a enfrentar, seria justamente da Covid. A gente enfrenta a pandemia também de outras doenças, mas de níveis que não tem esse agravo todo, como o caso de alguns tipos de gripe também, que já viu-se como pandemia, chegou a pegar nível mundial, mas que não chega a esse nível do caso aqui da Covid, com esse agravo todo. Então aí, pandemia, quando a epidemia atinge vários países de diferentes continentes, passa a ser denominado a pandemia. Houve durante esse período, sabemos disso, estávamos lá, né? A recessão global, a recessão aqui no Brasil, houve uma perda de renda per capita, houve também vários meios da indústria, vários negócios acabaram tendo uma retroativa, ou seja, houve uma depressão que foi comparada até a depressão de 1930, aquela grande depressão do pós-guerra, Primeira Grande Guerra, que ficou o mundo cheio de empresas grandiosas, com muito produto, mas o povo sem dinheiro para comprar. Então chegamos próximo a esse tipo de recessão. Aqui no Brasil, desses indicadores que deve aparecer até mesmo nesse censo é a questão da informalidade. O estudo do IPEA indica ainda que a recuperação da ocupação vem ocorrendo de maneira mais intensa entre os empregados sem carteira, ou seja, é informal, e os trabalhadores por conta própria, que integram os segmentos informais do mercado de trabalho. A gente vê muito assim, falar, ele se transformou num empresário, ele tem o seu próprio negócio, mas isso aí normalmente é visto como a informalidade, ou seja, é um negócio próprio. Por muitas vezes, até quando se compara aquela pessoa que perdeu o emprego e está vivendo desse modo, ele está ganhando menos do que ganhava antigamente. E isso tudo acabou vindo com a recessão.
causada pelo Covid. Aumento do poder do consumidor. Houve também um outro ponto de vista, e outro indicador que a gente pode perceber. Como consequência da maior disponibilidade de opções para o consumidor, devido à maior oferta de bens e serviços, esse passa a ter maior poder sobre o mercado, no sentido de que suas necessidades possuem um valor maior perante aos ofertantes, ou seja, o cliente agora tem poder de escolher as empresas que estão mais atentas aos seus desejos de consumidor. Ou seja, muitas pessoas, a gente começou a utilizar muito o home office, fazer as compras direto da sua casa, utilizar empresas que entregam o produto direto, o correio entregando direto à sua casa, e aí isso aumentou, de certo modo, o poder do consumidor, poder de escolha, porque, de certo modo, isso ficou obrigado, se tornou obrigado a fazer que as empresas percebessem que a concorrência ficou mais ácida. Agora, antigamente, antes da pandemia, quando tudo estava liberado e o povo não tinha, a população não tinha o costume de buscar tanto pela internet esses serviços, ela tinha que fazer a pesquisa indo de loja a loja. Agora as lojas, a grande maioria das lojas tem todas elas virtuais, mudaram-se, migraram para o mundo virtual. Então o cliente faz muita pesquisa. Quem nunca, mesmo comprando em presencial, faz a pesquisa sobre um produto em diversas lojas virtuais para saber como será aquele produto, o real preço, e aí acaba comprando no presencial por problema de frete, querendo entregar algo, querendo que receber esse produto mais rápido, mas fica desse modo bem aí. Mesmo assim, a gente tem esse poder de saber o real valor daquilo, porque a gente experimenta isso em várias lojas antes de chegar até a ida, a compra. Poder do consumidor e as mídias sociais. As mídias sociais mudaram as expectativas dos consumidores em relação às marcas e aos produtos que consomem. Eles escutam não só as empresas, mas as comunidades, ou seja, antes de comprar alguma coisa, deixa eu entrar aqui em algo como o Instagram e ver o que o pessoal está falando de tal produto. Buscam atenção e qualidade no atendimento, estão atentos à qualidade de produtos e serviços. Ou seja, até mesmo se um influenciador falar bem sobre tal produto, isso acaba mudando a questão de compra do consumidor. Ele acaba sendo voltado aí para aquele rumo. Criou-se até a questão sobre esses tais influenciadores. Portanto, as empresas estão buscando maneiras de permanecer competitivas no mercado e o preparo do gestor, que seja no setor da logística ou em qualquer outra segmentação da empresa, é uma ferramenta a ser aproveitada como uma grande oportunidade competitiva, a partir do conhecimento pelo gestor de todo o processo que envolve a organização, com o todo e principalmente o cenário em que a mesma encontra-se inserida. Então, a empresa, os grandes lojistas, os empresários, eles tiveram que olhar mais essa questão, eles tiveram que ver que a competitividade aumentou muito pela questão do uso com maior fluência da internet nessas pesquisas. Empregabilidade. Tivemos também uma aula para falar sobre empregabilidade. Relações entre a cultura e o desenvolvimento. Durante muitos anos, a ideia de desenvolvimento foi sinônimo de crescimento econômico. Todavia, percebeu-se que o mero crescimento não gerava necessariamente uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Por isso, os estudos sobre o desenvolvimento começaram a incorporar outros fatores às questões de análise. E ali, a partir da década de 60, a cultura passa a ser um tema recorrente no debate acadêmico e político sobre o desenvolvimento. Empregabilidade se tornou um dos assuntos do futuro e é ela essencial para o mercado de trabalho até no momento das escolhas da carreira do profissional. Então, a empregabilidade é algo que a gente deve sempre buscar. A gente deve buscar para nós. Empregabilidade, em um mercado de trabalho atual, que cada dia se torna mais competitivo, o profissional precisa desenvolver competências e habilidades, sendo não apenas técnicas, mas também comportamentais e emocionais, tendo sua capacidade de inovar e se relacionar com outros profissionais para propor soluções criativas. Então é aquele tipo de profissional que você entra numa empresa e você não está ali simplesmente para fazer o básico, aquilo que você foi contratado,
Mas é muito mais do que isso. Você demonstra ter essa tal empregabilidade quando você mostra ter competências a mais na prática do seu serviço. A pessoa que é criativa. Né? Os 7 erros capitais sobre a empregabilidade. Fatores que mais desclassificam candidatos, segundo a revista Você S.A. Vamos ver os 7 erros capitais aqui de uma pessoa em uma entrevista. Despreparo para a entrevista. O primeiro passo é, se você está tentando entrar numa empresa e foi marcada a data da sua entrevista, o mínimo que se pede é que você conheça aquela empresa, que você saiba mais sobre aquela empresa, que você conheça um pouco sobre o que você vai fazer, o que você vai fazer se você for empregado nessa empresa. Imagine só você sendo contratado em uma empresa de tecnologia, você está sendo contratado para trabalhar em uma empresa de tecnologia. E aí, quando pergunta-se, o entrevistador pergunta para você qual é o seu e-mail, você diz que não sabe o que é um e-mail ou diz até que não tem um e-mail. E aí? Será que está certo? Você está tentando entrar como programador, como desenvolvedor em uma empresa de tecnologia. Você está se empregando no Google e você diz que não usa nenhum e-mail. E aí eles perguntam, você conhece o Gmail? Aí você vai e fala assim, não gosto do Gmail. Imagina você falar isso, tá? Nem precisa dizer que você não vai ser empregado. Então é despreparo nessas entrevistas. Baixa escolaridade. Gente, nunca saia da escola. Não, eu quero só encerrar o ensino superior, fazer um curso superior e pronto, acabou. Não, eu quero só terminar aqui um curso, o meu ensino médio, né, o 2º grau. Quero só terminar isso e encerrou. Pronto, aí eu já estou no nível, já estou do jeito que eu gostaria de estar para a sociedade. Não, de jeito nenhum, continue a estudar, continue sempre a buscar. E a baixa escolaridade, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que sempre expulsam as pessoas dessas vagas de emprego. Preparação inadequada para o tipo de trabalho. A pessoa nem se preparou para isso e já quer. Imagina só, você quer entrar numa empresa como desenvolvedor, sabe que essa empresa desenvolve sites, você sabe que o trabalho dessa empresa é justamente desenvolvimento de site, é uma startup para sites, e aí você vai lá fazer a entrevista e pergunta para você sabe o que é HTML? Não. CSS? Não. Você sabe produzir algum site? Não mesmo. Você está fazendo o que aqui mesmo? Então você tem que entender um pouco sobre justamente aquele tipo de trabalho, se preparar para isso. Pouca experiência requerida, talento ou educação. Gente, eu digo que pouca experiência realmente é pedido a experiência, e principalmente vocês que estão até começando na vida profissional, é difícil realmente ter essa experiência, ter isso. Talento e a educação a gente busca mesmo, a educação estudando cada dia, o talento é justamente você, o seu talento natural, mas a questão da experiência realmente é muito difícil. Mas para nós que estamos na área de informática, a experiência pode ser criada justamente através de grandes redes como o LinkedIn. Quando você participa de um projeto, por exemplo, esse projeto que eu estou falando para vocês, vocês vão fazer isso e depois vão jogar dentro de uma gaveta. Terminei, encerrei, o professor me aprovou, passei, pronto, coloca dentro da gaveta. De jeito nenhum. Está começando a fazer um projeto, começa a dar uma olhada. O que é o GitHub? GitHub é um gerenciador de projetos, a gente vai falar aqui ainda sobre ele. Usar o LinkedIn para montar ali toda a tua carreira profissional, mostrar que você está participando de um projeto. Gente, as empresas ficam de olho nisso. As empresas, elas olham essas redes sociais. Não vá pensar que uma empresa vai te contratar porque você está bonito na foto do Instagram. A empresa, ela vai olhar a rede social do tipo LinkedIn. Cuidado com isso, viu? Vá montando aí o seu currículo. Demanda de salário fora da realidade. Chegam para mim, eu estou querendo começar como estagiário nível D de programação. Quanto é que você quer ganhar? 15 mil tá bom para mim. Será, gente? Será que você consegue logo como estagiário nível D 15 mil reais? Nem se for lá dentro do Google, gente. Então a gente tem que ver a realidade. Você tem que entender o que você está começando. Não, eu estou começando aqui como menor aprendiz, eu estou começando aqui como estagiário. Então vai de pouquinho. Segura essa ganância.
Segura essa ambição, gente. Cuidado. Nenhum potencial para a liderança. Gente, isso aqui é difícil. Realmente não é todo mundo que nasceu para ser líder. Mas você tem que aprender a, pelo menos, não ficar calado em todas as situações. Você está ali numa situação, numa reunião, tenha ali algo a falar, tenha algo a dizer. Saiba ali se colocar, se ter postura. Então isso também é necessário. Sei que um grande mal, principalmente no início da nossa vida, é a timidez. Gente. Muitos são tímidos e isso atrapalha realmente na vida profissional. Mas a gente tem que tentar se impor. A gente tem que tentar evoluir nesse nível. Falta de objetivos, baixa motivação, entusiasmo ou iniciativa. A pessoa vai trabalhar, a pessoa está indo atrás de um emprego, está falando na entrevista. E aí, durante a entrevista, está daquele jeito. Com a cara desanimada. Daquele jeito assim, tipo assim, não, se me contratar, tudo bem. Se não me contratar, tô nem aí não. Imagina só isso. Você, se estivesse do outro lado, você está entrevistando uma pessoa para trabalhar para você. E você vê a pessoa com esse olho aí, do jeitinho que tá aí, ó, esse olho de peixe morto. Tu contrata essa pessoa, gente? Você contrata? Não contrata. Não contrata de jeito nenhum. Então, cuidado com isso. Tem que se mostrar ali emotivo, com vontade mesmo de fazer aquilo. Como desenvolver as competências da empregabilidade? Algumas dicas. Invista em cursos, ou seja, estudar. Comece a estudar, se atualizar dentro e fora da área de atuação. Eu quero ser desenvolvedor. Quero criar programas, eu quero estar ali a criar softwares. Eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer um curso fora da minha área ou só fazer programação. Tenho que fazer outras coisas também. Faça um curso de designer. Aprenda um pouco mais sobre as cores. Vocês têm uma ideia? É até interessante você entender a questão. Vou produzir site. Você entender um pouco mais sobre a cultura pop. Você entender como a sociedade está funcionando. Por quê? Porque você entendendo como o mecanismo funciona, é mais fácil você atender os seus clientes. Então, entenda um pouco de tudo. Você tem que procurar um conhecimento um pouquinho de tudo. E da sua área, aí sim essa, você sempre procura entender mais. Ler livros de temas diferentes, olha aí, conhecimentos diversos, ir ao teatro, ampliar seus horizontes e acompanhar as tendências do Brasil e do mundo. É uma ótima maneira de desenvolvimento. Ou seja, esse acompanhar as tendências, a tendência é estar ligado. Gente, não é só você ficar na internet olhando as fotos do Instagram, olhando o Facebook, não é só isso não. Dá uma olhadinha também o que está acontecendo no mundo. Por mais terrível que seja, meu Deus, está acontecendo uma guerra, você tem que saber. Você tem que saber como está acontecendo, por que está acontecendo aquela guerra. Mas não vai fazer diferença nenhuma eu saber o porquê dessa guerra. Eu vou conseguir parar ela? Não vou. Mas você tem que ter em consciência sobre isso tudo. Você tem que saber sobre isso aí. Ah, eu quero saber como é que está a União Europeia. Ah, eu nunca nem vou lá. Será? Será que isso não vai te interessar em nenhum momento? É bom você saber essas coisas. Isso tudo, todo esse conhecimento, no mínimo, vai te transformar em uma pessoa interessante. Aprender novos idiomas é sempre bom. Aperfeiçoar a comunicação verbal e não verbal, sempre atento a atualizações da gramática, ou seja, aprender a falar bem. A gente tem que tentar falar sempre o melhor, o português correto. Aprenda tudo sobre as novas tecnologias, usos e sua transformação. Isso aqui, eu diria que não seria nem a dica. Isso aqui eu diria que é parte fundamental para nós que estamos aqui no curso de informática. Isso aqui é base, você tem que estar ligado. Se alguém falar alguma coisa do tipo, foi lançado um novo satélite, uma tecnologia chinesa para Marte. Isso não me interessa não tem nada a ver comigo. Tem sim a tecnologia, você tem que estar ligado nessas coisas. Você tem que ter curioso, você tem que entender um pouco sobre isso. Foi lançado um novo telescópio aí, o James Webb. O que vocês sabem sobre ele? Não, eu sei que ele é um telescópio aí que ele abre assim, parece uma tenda, é estranho ele. Só isso que você sabe? Só isso que eu sei. Pô, você está sabendo pouco. Tem que saber mais.
Você nunca se perguntou do tipo assim, a NASA, ela usa qual programação? Qual a linguagem de programação a principal que a NASA usa, hein? Será que a NASA utiliza algum programa? Será que a NASA tem um setor de desenvolvimento de software? Ou eles compram isso de terceiros? Será? Então você começa a perguntar essas coisas, tem que ser curioso. Seja curioso, no mínimo, dentro da nossa área, na área de tecnologia. Realize exercícios físicos, aí é cuidar da saúde física e mental e emocional. Pratique o trabalho em equipe, tente sempre estar próximo das pessoas ali para praticar o trabalho em equipe. Exercite a liderança, capacidade de gerir e desenvolver pessoas. Gente, por mais que você não goste, eu não gosto de ser líder não, eu gosto de ser liderado. Eu sou aquele que, se o líder disser, vamos fazer tal coisa, eu vou junto com ele, eu sou o braço direito dele. Perfeito, você ser assim, beleza. Mas e no dia que esse líder faltar? Aconteceu alguma coisa, o chefe do setor aqui faltou. E agora, o que faz? Não, todo mundo para casa, acabou. A gente só funciona se ele estiver aqui. De jeito nenhum. Você tem que conseguir, você exercite essa liderança. Faça isso. Eu não estou dizendo para tomar o lugar do chefinho, não. Tomar o lugar dele, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que exercitar isso. Tá? Porque sempre pode acontecer isso. Vamos dizer que nessa empresa aí, abra um novo setor e aí eles percebam, não, aquele cara ali ele é bom de liderança, vamos colocar ele como líder nesse novo setor. Olha aí, desenvolveu. Faça dos desafios, erros e acertos oportunidades de mudança, aprendizado e evolução. Principalmente os seus erros, gente. Principalmente, todo mundo vacila. Quem nunca errou, quem nunca vacilou, quem nunca fez algum trabalho e fez ele de forma errada. Isso acontece. Mas você não pode ficar só de cabisbaixo com isso. Você tem que aprender o que aconteceu ali para que isso possa ser levado a seu favor. Seja um bom ouvinte e atento ao que as pessoas têm a dizer. Sempre mantenha a mente aberta e construa bons relacionamentos interpessoais. A importância real da empregabilidade é justamente essa questão de que as empresas, hoje em dia, o mercado, ele mudou, gente. Os postos de trabalho que tem ali, que a gente percebe que a quantidade de pessoas que estão desempregadas, então existe uma grande competição no mercado por essas vagas. E aí quando você consegue uma vaga, você consegue estar ali em um posto de trabalho, você tem que mostrar justamente que a empresa necessita de você. Inicialmente, você necessita daquele emprego, mas a empresa precisa de alguém para fazer aquele serviço. Então você tem que mostrar para a empresa que você tem justamente essa empregabilidade, que a empresa deseja que você fique ali. Uma coisa muito boa é quando você está numa empresa, aí aparece uma vaga em uma outra empresa, uma outra oportunidade de negócio, e você está mudando de local, você está indo para essa outra. E a empresa que você está querendo deixar, eles ficam brigando, não quero que você vá embora, vamos conversar aqui. Não, por que você está saindo? Não, eu estou indo ali porque a vaga dali me paga. Não, vamos conversar aqui. Então é por quê? Porque você tem empregabilidade, você é valioso para aquela empresa. Bora falar agora do tripé da sustentabilidade. Voltando a falar um pouco de meio ambiente, né? Economia e desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, quando se fala disso, de economia e desenvolvimento sustentável, é perceber o que existe realmente de recursos no mundo e a gente conseguir utilizá-los da melhor forma possível, sem exaurir ali aquele local. Então, nesse caso, é como a gente pensar o seguinte: as nossas florestas. Eu preciso derrubar florestas para que eu possa sobreviver? Será que eu preciso disso? Eu necessito da área de indígena, uma área quilombola, eu preciso retirar aquelas pessoas ali para que eu possa ter uma plantação de soja? É esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a se perguntar.
desenvolvimento, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, elas estão ali unidas. A gente tem que chegar a esse meio termo aí. A gente tem que conseguir ter o desenvolvimento econômico e conseguir fazer a conservação ambiental, esse meio termo aí. Porque não é possível simplesmente eu conservar, mas eu conseguir conservar o meio ambiente, eu ter ali, proteger a natureza, e com isso eu ainda ter ainda meu lucro. Porque o crescimento ali, ele está ali em contrapartida ao desenvolvimento. O crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à justiça social, pois não leva em considerações nenhum outro aspecto da qualidade de vida, a não ser o acúmulo de riqueza. Então, quando a gente pensa assim, a empresa tem que crescer, ou seja, ela quer ganhar mais. Mas em momento algum é falado assim, a gente vai atingir o meio ambiente, a gente vai fazer aquilo. Não, ele só quer ganhar. O crescimento aí é só ganho. É o capitalismo na sua base mais profunda. Já o desenvolvimento, ele se preocupa com a geração de riquezas. Sim, ele quer ganhar dinheiro, é óbvio, ele quer ter lucros. Mas tem o objetivo de distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta. Então, quando uma empresa chega em uma cidade, ela tem esses dois caminhos a seguir. Ela pode estar ali simplesmente pensando no seu crescimento ou no desenvolvimento. É algo como uma empresa, ao se alocar, ao chegar em uma cidade, ele tentar fazer com que aquela população evolua junto com ela. Que ela tenha que as pessoas que estão ali naquela cidade estudem, que consigam crescer junto com a empresa. Que seja um crescimento total ali, um grupo todo. Porque ao ver essa empresa, ao perceber que as pessoas que estão ali estão estudando mais, estão melhorando a vida, eles serão, além de clientes, serão funcionários dessa empresa. Então esse é o grande pensamento de ter uma empresa com desenvolvimento e não somente o crescimento. A gente tem que ter em foco a questão da problemática mundial nesse desenvolvimento, que é o efeito estufa, um dos principais problemas que a gente tem, inversão climática, vez ou outra tem esses aumentos aí de temperatura. A gente viu essa onda de calor que aconteceu na Europa aí no último mês, que chegou até a matar várias pessoas. Camada de ozônio, que está extremamente ligada à questão do efeito estufa. E água potável, a questão sobre a água potável, já que sabemos que apenas 1% da água mundial ela é vista como potável. Então é até isso também, essa questão da água potável, o melhor uso da água. E doenças provenientes da urbanização. É o caso até, dizem, né, os pesquisadores dizem que a origem do Covid vem justamente desse ponto aí, que ela é uma doença que provém da urbanização. É outra que apareceu agora, que está aparecendo aqui no Brasil, que é a tal da varíola do macaco, é outra também que vem justamente desse problema, dessa problemática da população. A população está ali aumentando, cobrindo áreas rurais, cobrindo áreas, derrubando florestas, e ali as doenças já existentes dentro daquela floresta que tinha ali em animais acaba contaminando o ser humano. Metas do desenvolvimento sustentável: a satisfação das necessidades básicas da população, preservação dos recursos naturais, a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas. Então, essas metas do desenvolvimento sustentável, para ser atingida, ela é muito difícil realmente. Porque ter tudo isso, conseguir fazer com que a população tenha essa melhoria na sua vida, é muito difícil uma empresa, alguém conseguir fazer isso. Por isso que o governo tem que ter essa como meta principal. Um novo tipo de empresa sustentável tem surgido no cenário internacional. Preocupação com sua inserção no meio onde opera, ela pensa nisso, buscam levar em conta necessidades e preocupações de todos os seus públicos de interesse, cliente, empregado, comunidades, governo, parceiros e fornecedores, e visam a criação de valor ao acionista ao longo prazo. Isso aqui é o tipo de empresa, a chamada empresa sustentável,
que ela se preocupa com a sua imagem diante do seu público. Ela não quer simplesmente derrubar árvores, ela não quer fazer algo como isso. É como empresas de cosméticos que estampam mesmo ali, sempre fazem publicidade mostrando que eles não fazem testes em animais. Ou seja, nenhum bichinho sofreu ali para aquele perfume chegar até você, aquele shampoo chegar até você. Então isso faz com que os clientes se tornem mais satisfeitos, mais fácil de utilizar aquilo. Outro ponto que vem muito sendo comentado é a questão do leite. O leite, hoje em dia, tem diversas marcas que mostram até que aquele leite, a vaquinha que foi retirada daquele leite, ela é criada de modo solto. Ou seja, eles falam até que é o leite da vaquinha feliz. Por que isso? Porque é justamente que a gente sabemos que o leite, o nosso leite que a gente compra, aquelas vaquinhas ficam presas muito parte do tempo em pé ali, simplesmente retirando o leitinho delas, né? E aí, nesse caso aí, algumas empresas se preocupam com isso. Esse caso, é o exemplo de uma empresa do tipo sustentável, pensando na visão do cliente, como será a imagem dela. As principais questões ambientais: emissões gasosas, a qualidade do ar, poluição atmosférica. Agora, nesse tempo de queimados, isso aqui é um agravante para nós. Efluentes líquidos, qualidade da água, também a poluição, onde os esgotos da nossa cidade estão sendo jogados. Será que estão sendo jogados dentro dos rios e sem um tratamento algum? Resíduos sólidos, qualidade do solo, os lixões, aqueles lixões onde há coleta de lixo, após passar o caminhão de lixo na tua rua, para onde vai aquele lixo? Onde ele é jogado? Qual é o destino final dele? Transporte de produtos e resíduos perigosos, risco de contaminação. Nós sabemos que a grande transporte de produtos aqui no Brasil, a maior parte dos transportes são feitos por caminhões. Então até isso também tem que ter ali uma legislação vigente ali para proteger isso, para ver como é que isso está sendo levado. Todo o combustível, será que tem no meio do caminho isso cai alguma coisa, contamina rio, tudo isso tem que ser visto. Então a tríade aí, o nosso tripé da sustentabilidade empresarial vem justamente do ambiental, é necessário proteger a natureza, cuidado do planeta, ou seja, proteção ambiental, recursos renováveis, a ecoeficiência, gestões de resíduos e gestões de risco. A questão financeira, que traz ali justamente a questão do lucro, a prosperidade, resultado econômico, direitos dos acionistas, competitividade, relação entre clientes e fornecedores. E o social também, que faz parte desse tripé, que é justamente a dignidade humana, direitos humanos, direito dos trabalhadores, envolvimento com a comunidade, transparência, postura ética. Esses três níveis aí, ambiental, financeiro e social, é que forma o nosso desenvolvimento sustentável ou o nosso tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade não é uma ideia daqui do Brasil, não. Ele é algo a nível mundial. Como unir pessoas e lucro na gestão empresarial. É chamado de tripé bottom line. É um conceito de gestão que preza pela sustentabilidade de forma ampla nas empresas, mais do que preocupações ecológicas, e é preciso ter uma atuação mais sólida em outros setores. Os pilares do tripé da sustentabilidade, eles vêm aqui com as três bases principais aqui, os seus pilares. Ele tem ali suas perspectivas. Não é difícil entender que talvez o lucro seja a parte principal aqui para as empresas. É óbvio, elas estão ali atrás do lucro. Mas os outros pilares aqui, no caso social, todos eles devem ser vistos. A comunidade tem que ser vista, isso. Social é muito ignorada, frequentemente é ignorada. E aí, nesse caso aqui, a gente tem que ver a flexibilidade das pessoas ali, a remuneração, se ela é justa, benefício que as pessoas ali, os trabalhadores têm, inclusão e diversidade, o suporte que a empresa dá a esses trabalhadores, então toda a questão da sociedade ali junto à empresa. O econômico, a parte econômica é a parte justamente da grande dúvida, porque é a busca pelo lucro.
Ainda há necessidade de preocupação com a responsabilidade fiscal. As empresas precisam se comprometerem em demonstrar seus resultados de maneira adequada, sobretudo quando existem acionistas interessados nessas informações. E o ambiental também, o último ponto aqui é o ambiental, que é a questão sobre como a empresa trata o meio ambiente, como ela tem a responsabilidade ecológica. Essa tal responsabilidade ecológica é o caminho que exige mudanças estruturais profundas e não somente algo voltado para o marketing. A empresa que consegue isso alcança outro patamar e em longo prazo pode colher bons frutos. É o marketing da empresa, gente. Tá aí dentro dos vários problemas, tem a questão do lixo eletrônico. Isso aí vai para a nossa área. O lixo eletrônico, crescimento econômico tem seus custos, depreciação de recursos, degradação ambiental, distúrbios ecológicos e maiores disparidades econômicas. A gente tem alguns materiais aí que normalmente podem ser reciclados, mas que tem um grande problema, que é a questão do plástico, vidro, metais e placas. Aí grandes lixões, tudo isso com a parte da informática. E inclusive, falando, essa semana foi da disciplina de midiática, foi falado um pouco também dessa questão da segurança. Vocês devem lembrar disso, vocês assistiram essa semana a questão sobre a segurança. E quando foi falado sobre a segurança, vocês devem lembrar o seguinte: muitas vezes aqui a gente vai descartar certos produtos, como celulares antigos, computadores. A gente tem que tomar cuidado, porque além daquilo dali ser um lixo eletrônico, é um risco para nós mesmos, viu? Cuidado que vocês podem estar jogando ali informações sensíveis a você, ou seja, informações que alguém poderá utilizar contra você. O e-waste, ou seja, esse lixo eletrônico, o que podemos fazer com ele? Lixão, será que o lixão existe até a lei que extirpa o chamado lixão. Lixão é nada mais do que você pegar todo o lixo que é recolhido na cidade e jogar em um local, em um terreno longe da cidade. E chegar no final disso, simplesmente no máximo ele é aterrado. O aterro sanitário é diferente, ele é bem próximo do lixão, tá? É longe da cidade, tem tudo isso, mas normalmente no aterro sanitário nós temos um tratamento sobre esse lixo, fazendo com que esse lixo passe por reciclagem. Por isso que muitas cidades já têm a reciclagem através da coleta seletiva. Isso chega até o aterro e lá já tem até empresas, a comunidade faz uso disso. Ferro velhos também é outro modo de fazer até reciclagem de ferro. Curso de água, entender como é o curso, como a água é utilizada na sua cidade, até a questão de como você vai jogar o lixo sólido, o lixo orgânico ali, como é que você vai terminar com isso. Existe também a questão sobre a incineração de lixo, como queimar todo esse lixo também. Isso é utilizado por algumas empresas como gerador de energia, tá? Também é utilizado desse modo. Queima o lixo e gera energia. Então aí fica sempre a pergunta de quem é a responsabilidade do pós-consumo. Eu já usei um computador, e aí? Quem é que tem que tomar cuidado com isso? Quem é que vai pensar sobre isso? É justamente a empresa que criou aquilo. Então tem as políticas sobre tais coisas. Por exemplo, eu falei até quando eu estava apresentando essa aula da primeira vez, bateria de celular, pilhas, tudo isso deverá retornar ao fabricante. Dentro de grandes supermercados, eles têm isso, tá, gente? Eles têm esse tipo de coisa para recolher, esse espaço para recolher. Processo de logística reversa. A logística reversa estabelece algumas medidas para evitar ou diminuir a quantidade de perda de material e recursos, como reduzir os resíduos da origem dos mesmos, reutilizar os materiais, maximizando o nível de rotação, implementar sistemas de recuperação e reduzir as áreas dos lixões. Constitui-se bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil com possibilidades de utilização e ou resíduos industriais em gerais. Canais reversos de pós-consumo. A gente pode utilizar ele como reuso, para desmanche ou reciclagem.
dependendo do tipo de produto, como eu falei, metal velho, ele pode ser levado até o ferro velho e ali ser reciclado. O ferro ele pode ser derretido e refeito outra peça. O reuso, muitos dos computadores que a gente não necessita mais, o computador já está velho e tal, existem algumas instituições que pegam isso e reciclam isso, ou seja, reutilizam até em escolas e tudo mais, até em cursos como esse nosso aqui, o curso de informática. A gente precisa praticar, então tem algumas empresas que utilizam isso. E a reciclagem, que a gente viu ali, até eu falei no caso do aterro, o aterro ele recebe isso e lá tem algumas empresas e algumas comunidades que fazem a reciclagem daquele material. Turminha, só para encerrar esse caso aí falando do meio ambiente, da reciclagem, quero lembrar a vocês o seguinte: pneu é um objeto que pode ser reciclado. Normalmente ele é transformado em piche para colocar no asfalto. E as empresas que elas têm ali a venda, quem vende pneu, ele tem que ter ali um posto de recebimento. Ou seja, após fazer a troca de pneu, aquele local, aquele ponto que está vendendo, ele tem que receber também de volta aquilo. A mesma coisa com pilha. Então, normalmente em grandes supermercados, eu estou falando para os grandes supermercados que você não vai encontrar isso em qualquer lugar, mas os grandes supermercados têm ali sempre um local ali para receber baterias antigas, receber pilhas, tudo isso. Inclusive, falando também de descarte, o descarte correto, as farmácias também agora, as grandes redes de farmácia também recebem os medicamentos já vencidos. Então, tem medicamento vencido? Não joga no lixão não, vai acabar caindo na boquinha de algum animal para ele comer. Coloque também lá dentro dessas farmácias, tem um local lá para recebimento de tais produtos. Tudo bem? Turminha, vou encerrando a minha aula por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!